Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela vida da Gleides, do Manu, da sua família. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida deles e através da vida deles, ó Pai. Amém, Jesus. Nós, como IBEV, agradecemos pelo privilégio de poder tê-los aqui conosco nesses dias, ministrando a Tua palavra. E nessa hora eu entrego a Tua filha, pedindo que o Senhor esteja com ela, que o Senhor a use, menos da Gleides e mais de Ti, ó Pai. Amém. Traga à sua memória tudo aquilo que ela tem estudado Amém. e aprendido de Ti, Senhor. Que possamos aprender mais e crescer mais para que possamos viver, como está escrito no comecinho lá, ler, ouvir e guardar isso no nosso coração, Pai. Amém. Fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Nossa! Esse foi um boa noite daqueles. Bom, meus irmãos, nós vamos, na verdade, agora estudar o capítulo 21 do livro de Apocalipse. O capítulo 21, ele vai falar exatamente do dia glorioso, ou seja, da imagem gloriosa, né? E que imagem é essa? Então nós vamos, na verdade, abrir, né, as nossas Bíblias lá em Apocalipse 21. E olha só como começa, né, o introito aqui, ou seja, o título que é dado na minha Bíblia, ou seja, na versão Almeida século 21. Coloca assim: o novo céu e a nova terra. De vocês também? Olha aí, ó. Olha, ó, tem uns que é Nova Jerusalém. E aí, veja só, nós vamos ler do 21 ao 8. E aí eu vou fazer alguns destaques a partir da leitura que nós fizermos, tá bom? Então, veja só. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veja, o livro ele vai trazer algumas questões que a gente precisa atentar. Primeira questão é: haverá novo céu e uma nova terra? Então, peraí, viu? Calma que eu vou encontrar uma que... Novo céu, nova terra. E aí, os comentaristas dizem que esse novo céu e nova terra faz uma correlação, olha só, com Gênesis. Por quê? Lá no Gênesis diz: Deus, no princípio Deus criou os céus e a
E olha só, e no último livro haverá o quê? Um novo céu e uma nova terra. E não pode mais ser aquela. Por quê? Porque ela foi contaminada pelo pecado. Por isso que vai ter que ser o quê? Regenerada. Então, toda a criação, ou seja, tudo aquilo que existe vai ser regenerado em Cristo. Então haverá, né, um processo, é como se fosse um processo de, eu não vou dizer recriação, porque já existe, mas de renovação, tá? Ou de restauração. Então, se vai existir a restauração, né, ou a nova redenção, significa também que nessa cidade, ou seja, neste lugar, não vai entrar a figura do pecado. Então, o pecado, olha só, não vai existir. Por que não vai existir? Porque Deus lá está. E quando Deus está, nós temos o quê? A santidade. Deus é santo, santo, santo. Ele não pode compactuar com o pecado. E Deus é justo, Deus é bom. Tudo que for abominável, ou seja, tudo que contamina a santidade de Deus, não vai ter morada nessa nova cidade. E aí ele vai fazer a lista daqueles que não podem estar lá. E aí, gente, eu fico impressionada com essa lista. Né? É uma lista assim que a gente diz, nossa, como é que pode? Então olha lá, ó, olha só. Primeira pessoa que não entra, covarde. No céu não entra covarde. Por quê? Porque foi nos dado o espírito da ousadia. Se é o espírito da ousadia, a gente não pode se acovardar diante da verdade. A gente tem que, na verdade, anunciar, pronunciar. A gente tem que ser uma testemunha viva e fiel da verdade. Covardia, não, né? Zero covardia. Aí ele vai colocar, olha só, a lista, continuando, incrédulos. Ou seja, aqueles que não creram não vão poder lá fazer parte, mas é claro, né? Porque veja, não tem pacto com o Senhor. Ele vai dizer, eu não vos conheço. Então, todos aqueles que blasfemam, né? Todos aqueles que desdizem da palavra, todos aqueles que maldizem a palavra, todos aqueles que debocham da palavra, são esses aí, eles não têm pacto com o Senhor. Então, eles não podem fazer parte deste reino glorioso. Não é? Aí ele vai, vamos lá. Agora são os abomináveis. E aí, veja, é depravado, exatamente, né? É aquele que está contaminado. Depravado é todo aquele que distorce a lei de Deus. Depravação é aquele que não obedece à vontade de Deus. Então veja, abominável ou depravado é aquele que vive na carne. Por quê? Porque se eu vivo, né, para Deus, então veja, a carne para mim é morta, não é isso, gente? Tem que reputar como morta. Por quê? Porque nós vivemos para Deus. E se a gente vive para Deus, a gente vive com um propósito
em um propósito de quê? De santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha aí, ó. Entenderam? Então, se é algo que, de fato, macula quem Deus é, a santidade dele, isso vai ser afastado do seu reino. Aí ele vai e coloca mais outro. Homicidas, ou seja, aquele que mata o outro, que tira a vida do outro. E aí, gente, é algo muito sério, porque, veja, inclusive, se existe um homicida ou uma homicida que mata, né, no ventre, não tem como entrar no reino de Deus. Hoje, na hora do almoço, a gente estava almoçar fora, e meu filho perguntou para mim e para a Michelle assim, se o aborto, o que era um aborto. E aí a gente pegou e falou para ele que era como se fosse um homicídio de uma pessoa tirar a vida da outra. Uhum. E aí ele perguntou se a pessoa entrava no céu. Aí eu falei, eu não sei. Eu falei, mas eu vou procurar saber, né? Uhum. Me informar para a gente poder falar para ele, porque ele até perguntou isso, se entrava. Porque a gente falou assim que se a pessoa, ela... Se arrependeu, aí sim. Porque, veja, o arrependimento, entendeu? Leva ao perdão. Então, veja, se houve o perdão, aí é outra coisa. Agora, se ela pratica e ela não reconhece que aquilo que ela faz é erro, não tem escapatória. Gente, ó, a palavra de Deus, ela é clara, ela não tem meio termo. Não tem esse negócio de agradar. Ou a gente cumpre, ou a gente não cumpre. Ou a gente faz, ou a gente não faz. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. E o que Cristo nos diz para fazer? Obedecer, amar a Deus e amar ao próximo como Ele amou. Então veja, se eu amo o meu próximo, como é que eu vou, entendeu, dar cabo da vida desse próximo? Eu tenho que aceitar, tenho que amar, tenho que acolher, tenho que compreender qual é o plano, o propósito de Deus. Então eu não posso, né, chegar e, vamos dizer assim, por uma, sei lá, uma decisão, né, particular, achar que eu tenho o dom, ou melhor, eu sou o dono dessa vida, né? Eu não sou o dono da vida. Quem dá a vida é Deus, quem atira é Deus, né? Então a gente vai ver isso lá, inclusive Samuel vai falar disso, né? Não sei se vocês devem ter aqui o roteiro de estudos de célula, não tem? Então, eu escrevi sobre aborto. Então vai ser o roteiro de célula, vai ter um texto que eu fiz sobre o aborto. Leia lá, tá bom? Aí você vai dizer assim, estou entendendo. Então vamos lá. Bom, eu espero que entenda, né? Bom, aí ele vai dizer assim, adúlteros. E veja, gente, não é adúltero para homem. Adúlteros é para homem e mulher. É aquele que pratica o pecado do adultério. Esse também não tem pacto com o Senhor. No caso é comer de imoralidade sexual? Por quê? Porque, na verdade, ele está cobiçando, inclusive está transgredindo o mandamento. Você está entendendo, gente? Isso é transgressão de mandamento. Tudo que está colocado aqui, observe se não é transgressão do mandamento. E ainda é aquilo que Paulo vai colocar como, né, as obras da carne. Veja se não são. Guarda a relação. Então veja, ele não está falando, João, né, ele não está falando de coisas diferentes daquilo que já tem na palavra. Ele só reforça aquilo que já está lá. Aí ele vai dizer outra coisa, olha lá.
Aí ele vai dizer, feiticeiro. Mas esse aí não tem nem como entrar mesmo, né, gente? Por quê? Porque mexe com coisas que não agradam a Deus, mexe com magia, mexe com superstição, mexe com feitiçaria, é isso aí, né? Então, veja, são coisas que de fato, né? Exatamente, das trevas. É assim, ele obedece a quem? A Satanás. Sim, ele obedece a Satanás. Ele não obedece a Cristo, né? Aí ele vai colocar mais um, que são os idólatras. Para mim, está na mesma posição. Entendeu? Por quê? Porque o feiticeiro, ele idolatra. Idolatra quem? Satanás. Não é? E o idolatra quem? Se ele não ama a Deus, ele não pode, né? Ele não tem pacto, ou seja, ele não tem parte com Deus, né? Aí ele vai e coloca no final, aí esse que eu acho o pior. Gente, eu acho o pior. E todos os mentirosos. Faltar com a verdade não é algo para gente brincar. Mas eu falei, foi meia mentira. Não existe, é mentira. É mentirinha santa. Não existe mentira santa. E a gente vai ver que isso não tem mesmo. Olha lá como que diz. Mentiroso não tem não tem parte com Deus. Não pode ter parte com Deus. Por quê? Porque falta com a verdade. Nele não existe luz. Quem mente, não é? Na verdade, o que ele está dizendo? Alguma coisa, entendeu? Que ele de fato não faz, não crê. Contra a palavra de Deus. Exatamente, meu irmão. Ou quem omite a mesma coisa, porque fala assim, não, mas eu não falei, eu só omiti. E aí já mentiu. Né? Gente, como filhos de Deus, a gente precisa manter o padrão de Deus. E o padrão e a ética de Deus é alta, é de excelência. Então não tem essa relativização que o mundo diz que tem. Assim, mas para você tá certo, para mim tá errado. Olha, para com isso. Ou a gente é de Deus, tem a identidade de Deus, ou a gente não tem. Então, não existe esse meio termo. Então, veja, esse era o panorama que João descrevia sobre a questão de como é que é esse lugar preparado, né? E como é que esse lugar, né, precisa ser compreendido por nós, igreja, para que a gente possa, de fato, adentrar nos átrios, ou seja, para que a gente possa servir a esse Deus com integridade. O que é integridade? É ser inteiro, é ser verdadeiro. Então a gente precisa ser verdadeiro, tá? Nada de querer encobrir as nossas falhas, os nossos erros com desculpa. Desculpa, entendeu? Não justifica o mal. É só vocês lembrarem de Adão e Eva. Eles quiseram justificar o erro. Qual foi a consequência? Ou seja, primeiro, expulsão do paraíso. Segundo, amaldiçoou toda a criação. Então veja, se a criação está do jeito que está, é por conta do pecado. Por isso que vai ter que haver o quê? Uma redenção, né? A criação ela precisa ser redimida. E não somente a criação, as criaturas também. Ou seja, todos nós, né? Nós temos que, na verdade, nos encontrarmos com o Senhor indesculpáveis, ou seja, sem desculpa. Ele tem que dizer para a gente, bom servo, entra no gozo do seu Senhor, ou seja, venha para viver comigo eternamente. Então veja, gente, e aí nós vamos encontrar algumas
algumas indicações, né, para que isso ocorra. Deixa eu virar. Ih, mas está difícil. Consegui. Observe que a gente vai encontrar novamente algumas frases que já foram ditas lá no início. Quais foram as frases que já foram ditas lá no início? A primeira é: eu sou o alfa e ômega, o início e o fim. Nós vamos encontrar partes daquilo que Jesus disse sobre água. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Então veja, sobre quem está sendo falado aqui? Cristo. Aí diz, quem é que vai enxugar dos olhos toda lágrima? Quem é que vai habitar na cidade? Quem é o tabernáculo? Olha só que bacana, né? Então veja, ó. Quando Deus se manifesta, ele se manifestou a partir do quê? Do tabernáculo, não é isso? E o tabernáculo indicava o quê? A presença de Deus. Aí depois do tabernáculo, aí você pode ver, veio o quê? Veio o templo, onde ele também, né, residia, ou seja, onde o sacerdote entrava, não é isso? E fazia a ligação, não é isso, gente? Veio Cristo. O que aconteceu com o templo? O véu se rasga. Quando o véu se rasga, significa que já não precisava ter o quê? Um intercessor, ou seja, um sacerdote, porque o sacerdote se fez. Já tem acesso direto, exatamente. Olha que bonito. E aí veja, quando nós chegarmos lá, nós vamos ter contato direto com essa presença viva. Por quê? Porque hoje nós temos o quê? O Espírito Santo que habita em nós. Mas a gente só tem o Espírito Santo que habita em nós porque Cristo disse que ia deixar quem? O Consolador. Vocês estão vendo como é que a Bíblia ela é bem completa, né? Então veja, lá do Antigo Testamento até o final, a gente vai encontrando esse plano providencial de Deus, ou seja, a maneira como Deus age, para que a gente possa compreender que tudo está ligado. Nenhum evento, nenhum episódio da palavra de Deus é feito de assim ao esmo. Não tem ponta solta, tudo está bem conectadinho, interligado. Exatamente, é coeso, é coerente, tem significado. Bom, aí nós vamos ver que ele vai falar algo que eu acho muito bacana isso. Ele diz assim, olha. É 21:5, não é isso, gente? É o 21:5, não é? Apocalipse 21:5? É? Veja lá. Ele se apresenta. Ele diz: quem? Eu. E aí você vai dizer que toda vez que tem o eu na palavra, não toda vez, mas geralmente, acho que é toda vez mesmo. Esse eu com ênfase, enfático, é Deus, Cristo. Então veja, ele se apresenta. Então ele diz, eu, não é mais ninguém, sou eu. Eu que falo com você. Eu sou. É o eu sou. E isso, gente, faz toda a diferença. Por quê? Porque é a primeira vez como Deus se apresenta a Moisés. É a primeira vez, olha, eu vou no nome de quem? E Deus diz a ele,
diga a Faraó que eu sou lhe enviou. Então veja, e no final a gente encontra a mesma coisa, eu faço, eu sou, faço. Bom, se ele diz que faz, é porque é verdade. E porque é presente. Olha só, ele diz, eu faço. Então veja, ele não diz eu farei. Ele diz o seguinte, que quando isso ocorrer, vai ser novo todas as coisas. Ou seja, não, você vai ficar deslumbrado com aquilo que você vai ver. Por isso que a gente não consegue imaginar, entendeu, gente? Aí ele vai dizer, olha, todas, não é pouquinha coisa, são todas. Todas é completude. Aqui, ó, completo. Então, gente, é o quê? É uma obra completa, é uma obra finalizada. Então, tudo o que existe será novo. Então, o verso-chave desse capítulo está aqui. Que você tem que sublinhar na sua Bíblia. E colocar assim, o grande eu sou, porque é o que ele é, né? Ele é o soberano Senhor, por isso que ele faz nova todas as coisas. Bom, agora sim, a gente pode adentrar no estudo. Claro, eu tinha que explicar primeiro, né, não, gente? Senão vocês iam ficar, né? Agora sim. E aí, quanto? Ah, tá. Tá de boa. Tá de boa. Então, veja só. O título é Ao Vencedor, a Vida Eterna. Por quê? Porque a descrição que a gente tem é uma descrição de quando nós estivermos na presença eterna do Pai. Então vai ser a vida eterna. Por isso que quando a gente, na verdade, se torna vencedor, significa que a gente perseverou na fé. Que a gente, de fato, viveu para Deus, viveu com Deus, viveu por Deus. Pode passar. Então, veja lá. Então, a gente vai, na verdade, fazer uma recapitulação. Então, aqui vai ser rápido. Então, você tem a autoria de João, que escreve, né, para as 7 igrejas da Ásia, porque eu ainda não saí de lá não, viu, gente? Eu ainda estou falando disso aí. A origem é a ilha de Patmos e o imperador era o Domiciliano. Vai. Olha como é que era o mapinha. Olha a ilha. O vermelhinho ali é Patmos, a ilha. E do ladinho você sabe que é onde localiza a igreja. Então, do lado do lado esquerdo. Do lado esquerdo, né? Aquele verdezinho ali, isso daí, tudo para cima, é onde ficavam as cidades de Filipe, Colossos, tá? Pode ir. Então, veja, foi escrito para aplicar na igreja de hoje. Então, não é lá, é para toda igreja. Então, é um ensino que vai perdurar. Porque, veja, depois da gente vem outros, não é isso? Até que o Senhor volte. Então, pode ser que a nossa geração passe, venha uma nova geração. E eles vão ter que também estudar e perceber que isso também fala para eles. Eu não sei quando Jesus volta, né? Nem ele sabe. Ele disse isso, né? Nem eu sei, isso é como o meu pai, só o meu pai. Quando meu pai determinar, é quando vai ser. Pode ir. Aí você tem, pode passar, destinatários. Então veja, todo livro apresenta uma revelação de quem Jesus é, ou seja, da forma como ele se apresenta,
Ele se apresenta como rei, ele se apresenta como alfa, ele se apresenta como ômega, ele se apresenta como sacerdote, ele se apresenta como aquele que tabernaculou. Nossa, quase que não sai. E veja, e aqui como ele se apresenta, ele fala o seguinte: aquilo que eu apresento para vocês tem exigências éticas profundas. Ou seja, não é para ler e não fazer, é para ler e corrigir. Certo? Então, por que a exigência ética é profunda? Porque ele vai contra tudo aquilo que estava ocorrendo dentro daquelas cidades. Então, isso lembra para a gente uma coisa, que se a gente está vendo coisa errada, é para a gente se calar? Se a gente vê distorção, não é? Do pensamento, é para a gente ficar assim, deixa disso, deixa esse povo aí, né? Não esquenta não. Opa, ó, o negócio até perdeu, ó, tá vendo? Perdeu até a força. Obrigada, irmão. Então veja só, o conceito ético de Cristo é alto, é de excelência. Por isso que a gente não pode relativizar a ética e dizer, entendeu, que é uma questão moralística. A gente tem que viver sobre a ética de Deus. E a ética de Deus requer da gente posicionamento maduro, sólido, mas em amor. É isso que eu quero dizer para vocês. Em amor. Porque tudo que Jesus fez, ele fez em amor. Vamos lá. Então veja, qual era a intenção? Era encorajar a igreja. Olha lá, ó. A quê? A perseverar, a obedecer, à luz da vitória futura. Por isso que é sempre ao vencedor. Então, aquele que vencer vai ser dado, vai ter o nome escrito no livro da vida. Aquele que vencer vai receber a pedra. Aquele que vencer vai desfrutar do maná. Aquele que vencer vai ter as vestes brancas. Aquele que vencer vai ter a coroa da vida. Aquele que vencer vai ter vida eterna. Então, gente, o que nós fazemos aqui é porque nós temos uma visão prospectiva do que virá. Então, a gente precisa viver a vida com pureza de coração, com santidade, porque Deus é santo. Pode ir. Qual é a mensagem central? E essa aqui eu ainda não tinha mostrado para vocês. Olha só. Primeiro ele fala das coisas que tem visto. Tanto que ele vai falar assim, tenho contra você. As coisas que vê. As coisas que são. Vocês são bons nisso, mas pecam naquilo. E diz, e as coisas que deverão acontecer. Depois de tudo isso aí, tem coisas que vão acontecer, que a gente vai chamar de sinais. Então, o Apocalipse apresenta alguns sinais. Mas cuidado para não achar, entendeu, que o que ocorre são sinais do Apocalipse. Tem que ter sabedoria, orientação de Deus, tá? E eu sempre penso assim, se as coisas estão ocorrendo, e se essas mesmas coisas ocorreram, é porque realmente Cristo está dizendo, estou à porta. Fica ligado, porque pode ser na sua geração, como também pode passar mais 2 gerações, eu não sei, né? Mas a igreja vivia na expectativa, é isso que a gente precisa viver, na expectativa da volta. Não sei quando é, mas eu tenho que viver nessa expectativa. Ou seja, na esperança. O que é esperança? Esperança é uma expectativa confiante.
Você tem uma expectativa confiante? Bom, agora vem a discussão. A discussão que pauta, né, esse capítulo, como o capítulo 20, o capítulo 19, começa com as questões de teoria de milênio. É um tal de falar de pré-milenismo, pós-milenismo, né? Amilenismo. E aí que a gente fica até sem saber o que a pessoa está querendo dizer com tantas teorias. Eu vou explicar para vocês saberem. Mas se você me perguntar, Gleides, qual das três você é? Eu vou dizer, eu sou Cristo esperando, entendeu, a sua volta. Porque se eu me pautar por teoria, gente, eu estou frita. Entendeu? Então, eu não sou muito de teoria. Eu sou muito de Bíblia. O que a Bíblia vai me apontando? Eu vou abraçando, né? Então, veja lá. Tem as teorias do milênio que a gente vê cantada. A gente canta. E tem teorias do milênio que vem de escrita. Né? Daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou dizendo. Pode passar. Olha só. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Cristo voltará antes para reinar na terra ou somente quando inaugurará seu reino eterno? O que vocês acham? E segunda, existem indícios para uma resposta ou é uma questão de fé? Ou são as duas coisas? Então, Cristo volta antes, reina, ou acontece as coisas e ele volta. Ou as coisas vão acontecendo. Entendeu? As coisas já vão acontecendo e elas já vão dizendo que ele está voltando. São 3 maneiras de olhar, gente. São 3 maneiras. Pode passar. É preciso clarificar sobre os conceitos de milênio. A adoção de um conceito produz posicionamento. O conceito que você adere é o conceito que você vai seguir. Vamos lá. Quais são? Vamos lá. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Venho o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda tempo estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda tempo estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Venho o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Que alegria vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre
gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz.